Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resumo aqui no canal. Dessa vez, bora continuar resumindo Kaiju Number 8. No vídeo de hoje será o episódio 3. Se você já gosta de vídeo de resumo, já deixa o like aí no canal, se inscreve para não perder nada que eu vou postar aqui. E é isso, sem mais enrolas, bora pro vídeo. O episódio 3 começa recapitulando os acontecimentos do episódio 2, com a Shinomiya chegando ali e derrubando o carro da firma, e ela sentindo o cheiro de kaiju vindo do Kafka. Daí o Ichikawa fala que eles trabalham ali no descarte de kaiju, e ela pergunta o que dois faxineiros estão fazendo ali. Nisso ela olha pro Kafka e ele levanta o carro da firma e bota no lugar de novo. Obviamente ela também fica surpresa e pergunta se ele também tem um traje especial. Ao fundo a gente vê a cara do Ichikawa já tipo, puta mano, tá fazendo merda. Daí ele finalmente se apresenta, falando o seu nome e o seu número de candidato. Daí o mordomo da Shinomiya que estava dirigindo o carro aproveitou esse momento de distração deles e tomou a vaga do Kafka. E antes de ir embora, a Shinomiya fala que vai pôr o Kafka no lugar dele. O Ichikawa já vem puto dizendo que não faz nem 5 minutos que eles chegaram e ele já usou os poderes de Kaiju. E o Kafka pergunta se não foi maneiro a forma que ele utilizou a transformação somente nas mãos. Assim, ninguém conseguiu ver nada. Um pessoal armado vê a barulheira ali e vai ver o que tá acontecendo. E os dois falam que tá tudo bem e que eles já vão ir pro exame. E antes de entrarem, o Ichikawa fala que se o Kafka aprontar de novo, ele vai mandar ele pra casa. Bom, é mostrado o Kafka fazendo a prova de resistência. E, bom, ele não tá indo muito bem. Ele diz que continuou treinando normalmente e durante o trampo dele ele faz serviço pesado. Mas mesmo assim, parece que isso não ajudou muito. Ele diz que a segunda fase é dividida em 2 partes, uma de atletismo e a outra de aptidão. A prova de aptidão é basicamente o que você tem ou não vai depender do seu esforço. Então eles falam que é melhor tirar uma nota maior ali no teste físico para garantir no teste de aptidão. Daí mostra ele fazendo uma série de exercícios, exercício com barra, escalada, e nenhum deles ele tá indo bem. E ele se pergunta se é assim que uma pessoa fica depois dos 30. E de 225 participantes, o Kafka ficou na posição de 219. Ou seja, ele foi muito mal. Daí a Shinomiya chega na frente dele, joga o papel dela e tá escrito que ela ficou em 5º lugar dos 225. E ela diz que não demorou muito para ele começar a passar vergonha. Rola um flashback do momento que ele se apresenta lá no estacionamento, daí ele com toda vergonha fala para ela esquecer o que ele disse. O Ichikawa diz que está orgulhoso do Kafka porque ele não utilizou o poder de Kaiju durante a prova, e ele diz que todo mundo se esforçou para chegar até ali e não seria justo ele utilizar um poder como uma forma de atalho. Ele diz isso, mas na verdade ele queria ter usado. O Kafka diz que provavelmente ele foi mal na prova porque faz um tempão que ele não faz o exame. Bom, a gente corta para um escritório onde está a Shiro e o vice-capitão Shojiro. O capitão diz que tem vários candidatos interessantes esse ano e ele começa a citar alguns. O primeiro deles é o Haruichi Izumo. Ele se formou entre os primeiros da Universidade de Extermínio de Tóquio e é um dos mais promissores, ele ficou em 2º lugar. Daí tem o Iharu Furuhashi, ele também ficou entre os primeiros, ele ficou em 3º lugar. O próximo é o Aoi Kaguragi, a promessa das forças terrestres de autodefesa. Ele recusou uma vaga garantida em outra escola para tentar entrar nas forças de defesa. Foi ele que ficou em 1º lugar no teste de atletismo. Nisso quem está narrando agora é o Ichikawa e ele fala que não é só isso, existem muitos mais outros candidatos ali na prova que também são muito bons. Normalmente essa gente tentaria virar oficial de elite e não agente de campo das forças de defesa. Daí o Kafka diz que faz sentido, o nível de competição da prova desse ano está bem mais elevado do que dos anos anteriores. E aí o Ichikawa fala que quem está chamando mais atenção é a Shinomiya, obviamente. Ela tem apenas 16 anos e já é formada na Universidade de Extermínio da Califórnia. Ela é um talento nato. Daí a Shinomiya se aproxima dos dois e pergunta se o Kafka finalmente descobriu o quão incrível ela é. Daí ele diz que não sabia o quão incrível era ela. Daí os seguranças vão e atacam o Kafka porque ele encostou na Shinomiya. Aí o pessoal da prova vê aquilo e fica chamando ele de fã da Shinomiya. Aí a própria diz que já é a 2ª vez que o Kafka passa vergonha e se pergunta quantas vezes mais ele ainda vai passar vergonha.
O Ichikawa diz que ainda tem esperança. Nos 2 últimos anos, a segunda parte do teste foi descartar partes de kaiju, ou seja, o emprego que eles já realizam normalmente. O objetivo dessa prova é testar o conhecimento deles e o trabalho em grupo. E ele diz que foi por isso que ele escolheu trabalhar no descarte de kaijus. E o Kafka diz que eles vão apostar tudo nessa próxima parte da prova. Bom, o pessoal se reúne em uma outra arena e o vice-capitão Hoshina se apresenta. Ele que vai comandar essa segunda parte da prova. E o que eles terão que fazer? Neutralizar kaijus. Um kaiju vê eles ali, tenta atacar, só que o sistema de segurança é ativado e impede que ele saia daquela área. O Kafka toma um susto que chega até a cair. A Shinomiya vê aquilo e dá risada. O vice-capitão fala que não pode mandar eles pra lá de mãos abanando. Então eles irão utilizar um traje especial criado pela força de defesa. Quando o traje é vestido, ele se adapta perfeitamente às curvas do seu corpo. Com isso, esse traje consegue aumentar as propriedades físicas do usuário. Esse traje é especial porque ele é feito com matéria orgânica de kaiju, sendo uma das maiores armas que a força de defesa possui. A gente corta para a sala de comando, uma mocinha chamada Konomi diz que vai começar a medir o poder de combate dos usuários. A gente começa com o Ichikawa e ele tem 8% de poder de combate. O Haruichi tem 18%. O Aoi tem 15%. O Iharu tem 14%. O vice-capitão diz que o poder de combate emitido é uma medida de quanto o usuário consegue extrair de poder do traje quando ativado. E diz que mesmo após o treinamento, muitos soldados mal conseguem chegar próximo dos 20%. Então ter candidatos ali que ultrapassam os 10% já é uma puta vantagem. O poder da Shinomiya é de 46%, sendo a candidata que mais conseguiu extrair poder do traje. Como nós vimos anteriormente no episódio, isso deve ter acontecido porque ela já tinha um traje semelhante com ela. Ela deve ter treinado com esse traje já há um bom tempo. O vice-capitão diz que ela já está no nível de um líder de pelotão. O Ichikawa fica meio decepcionado, já que ele só teve 8% de poder de combate. Mas o vice-capitão diz que ele não precisa ficar triste, porque é apenas a primeira vez que ele está utilizando o traje, e para uma primeira vez 8% está de bom tamanho. E diz que é só você não ter 0% que você passa no teste. E ele diz que nunca viu alguém com 0%. Nesse momento a gente corta pro Kafka e ele conseguiu liberar incríveis 0% de poder do traje. Daí ele começa a fazer força, dizendo que para esperar um pouquinho que ele já vai conseguir emitir alguma porcentagem maior. O vice-capitão cai na gargalhada, dizendo que desse jeito ele vai se cagar todo. E pergunta pro pessoal se eles não podem passar ele só de zoa. O Kafka fica incrédulo, deve ter alguma forma de conseguir extrair mais poder que ele não tá sabendo. A gente corta pra Shinomiya e ela tá pensando que o Kafka já tá enchendo o saco dela. Por que ele não mostra logo aquele poder que ele mostrou no estacionamento? Bom, o vice-capitão diz que agora que todo mundo já tá com o traje, a prova vai começar. O vice-capitão explica que os alvos deles são Honjus e Yojus. Eles foram distribuídos pela área de treinamento. E diz que o pessoal vai enfrentar eles com armas anti-kaijus. Eles serão rastreados com drones que irão monitorar suas ações. E se o pessoal decidir que a vida deles está em risco, eles irão ativar um escudo de segurança. Mas a partir do momento que o escudo for ativado, significa que eles reprovaram na prova. Ele diz que não pode garantir a segurança de todo mundo, mas eles assinaram um termo de responsabilidade antes de realizar a prova. Então ele dá início ao exame. O pessoal já sai correndo atrás dos kaijus, a Shinomiya, como sempre, já sai na frente, pulando prédio e tudo mais. Nisso ela já avista um, já abate ele, já pula para outro prédio, avista outro, já abate também. Daí o Kafka fala que eles não podem desistir e fala pro Ichikawa não ficar para trás. Só que a gente vê que na verdade é ele que tá para trás. Ele mal tá conseguindo levantar a arma. Ele diz que o equipamento é muito pesado sem ajuda. O Ichikawa fala que eles não têm poder de ataque suficiente. E se pergunta o que eles podem fazer. Nisso o vice-capitão interrompe eles, dizendo que a capitã Ashiro tá ali para assistir o exame deles. E fala pro pessoal tentar chamar a atenção dela. O Kafka começa a pensar, já que essa é a última chance dele realizar o exame. Então ele pergunta pro Ichikawa do porquê eles estão sendo seguidos por drones. Daí o Ichikawa fala que não faz sentido, né? Se eles quisessem ligar para quantos kaijus cada soldado mata, era só utilizar rastreadores que eles conseguiriam detectar quando um kaiju fosse morto. Então, na realidade, essa prova está servindo para testar a habilidade de cada um, não só em derrotar kaijus, mas também como eles conseguem servir de apoio para outros soldados.
Nisso, o Kafka descarta a arma pesada e vai de pistolinha. Bom, a gente corta para um pessoal que tá confrontando um kaiju. Daí o Kafka se aproxima e dá uma olhada melhor no bicho. Ele vê que o bicho tem uns dedos que parecem cascos de cavalo. E se lembra que ele já fez um desmembramento desse bicho durante seu trabalho. Daí ele pega uma granada de atordoamento e joga no bicho. O Kafka explica que ele tem visão fraca, mas a audição dele é super desenvolvida. Então era só deixar o bicho surdo que ele ia virar um alvo fácil. E explica para os outros membros do pelotão para eles atirarem na barriga do bicho, que ali é o ponto fraco dele. Eles atiram e dá certo, agradecendo o Kafka logo em seguida, chamando ele de fã número 1 da Shinomiya. Bom, eles saem dali e vão procurar outras pessoas para ajudar. O Ichikawa fala que tá dando certo, aquele tempo que eles passaram dissecando kaijus não foi à toa. O Kafka fica confiante, agora ele não precisa utilizar o poder de kaiju dele, só que infelizmente ele acaba sendo surpreendido por um outro kaiju que atravessa uma parede e acaba pegando ele. Ele acaba sendo arremessado e para numa outra parede. O vice-capitão fala pra mocinha preparar os escudos do Kafka. A gente volta pra luta, o Kafka tá todo ferrado no chão. Ele tem que levantar logo, senão o pessoal vai acionar o escudo e ele vai ser reprovado. O kaiju vai se aproximando dele, mas antes que o bicho pudesse morder ele, a Shinomiya aparece e salva ele. E diz que quando ela tá em ação, ninguém do seu pelotão pode desistir. Aí o Kafka agradece que ela salvou ele, e ela diz que ele pode ficar ali deitado como um perdedor, que ela vai acabar com os outros kaijus sozinha. O Kafka tenta levantar de novo, mas ele não consegue. Aparentemente a perna dele quebrou. Daí o vice-capitão entra em contato com ele e diz que os sinais vitais dele estão irregulares. Provavelmente ele está com alguma ferida grave. O Kafka pensa em desistir, começa a lembrar que ele tem só 0% do poder do traje liberado. Desse jeito ele nunca vai conseguir ficar ao lado da Ashiro. O vice-capitão fala que, como examinador, ele recomenda que o Kafka desista e diz que no estado que ele está, nem mesmo os escudos poderiam salvá-lo. Então a decisão fica na mão dele. Mas aí o Kafka diz que ele pode estar velho demais para ter esse tipo de sonho, pode parecer um idiota para todo mundo. Ele diz que sabe disso, mas ele decidiu apostar toda a sua vida naquele momento, na última tentativa de conseguir realizar o seu sonho. Nisso é mostrado no painel que o traje dele consegue aumentar o poder de combate, indo para incríveis 0,01%. E o episódio termina com ele dizendo que não vai desistir. Bom, esse foi o resumo do episódio 3 de Kaiju Number 8. O que vocês acharam? Esse episódio foi uma quebra de expectativa, na minha opinião. Eu já tinha lido essa parte no mangá, então eu sabia o que ia acontecer, mas quando eu li pela primeira vez foi uma quebra de expectativa, já que a gente não imaginava que ele ia ficar tão atrás assim nos testes. E o 0% de poder liberado foi de fuder. Bom, será que o Kafka vai conseguir passar no teste? Veremos isso no próximo episódio. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esquece de conferir a playlist aí com os outros episódios. Então é isso, até a próxima. Tchau!